Boa noite, a paz de Cristo seja com todos vocês, conosco, com toda a igreja, todos que nos assistem. Nós fomos surpreendidos por esse decreto, desde o fim da semana passada, e eu digo felizmente, aprove ao Senhor que fosse assim. Nós cremos que o Senhor está no controle desde o início, e temos que ser submissos, temos que ser obedientes, né? E não poderia ser diferente. Nosso pastor está simplesmente obedecendo ao decreto do Poder Executivo Municipal, e o nosso culto hoje será online, né? Doravante, até segunda ordem, nós teremos os nossos cultos, as nossas reuniões aqui online, virtual, para poder abençoar você, trazer uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de afeto, trazer a palavra do Senhor para você. E hoje é um culto em que nós fazemos orações, né? Toda segunda-feira estamos aqui fazendo as nossas orações com vocês, abençoando, estando em contato com o nosso Deus, podendo ser transformados pelo poder da oração. Eu quero te convidar agora a orar. Vamos orar, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar nosso culto de adoração, nosso culto de comunicação com o Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai. Essa oportunidade que nós podemos estar contigo, mesmo que de forma virtual. O Senhor pode estar agora aqui comigo, no templo da igreja. O Senhor está na casa de cada um desses que nos assistem, Pai, em suas casas, pelos seus smartphones, pelos seus dispositivos eletrônicos. Pai, cada um no seu local. O Senhor ali está. O Senhor ali pode operar o teu milagre. O Senhor pode ouvir o nosso clamor. E eu oro, bendigo o teu nome, Senhor, e apresento cada vida em tua presença nessa hora. Em nome de Jesus, o Senhor possa falar, não a minha voz, não o meu querer, mas o querer do Senhor, a vontade plena e absoluta do Senhor sobre as nossas vidas, através dessa palavra que será lida, que será refletida, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos e pedimos, Deus, pedimos uma porção do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos trazer a verdade da tua palavra nessa noite aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar nossos irmãos, quero convidar todos que nos acompanham, a abrir as Escrituras na carta de Tiago. Carta de Tiago. Nosso pastor estava ministrando até esse último domingo, até ontem, a carta de Tiago, e nós ainda vamos continuar esse estudo aos domingos. Quero convidar os irmãos a abrir a carta de Tiago no capítulo 5. Quero fazer uma pequena reflexão sobre o poder da oração. A nossa reflexão de hoje, eu coloquei esse pequeno título, o poder da oração, sobre as nossas vidas, sobre as vidas de todos nós. Então, para você que nos acompanha pelas redes sociais, Tiago, capítulo 5, vamos ler do verso 13 ao verso 16, todos me acompanhem por gentileza. Assim diz a palavra do Senhor: está alguém alegre entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E eu quero tecer alguns comentários a respeito dessa leitura, né, da carta de Tiago. Quero
começar comentando o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, em sã consciência, gostaria de sofrer, gostaria de estar sofrendo, passando por provações. No entanto, a gente, olhando pelo lado positivo da vida de qualquer cristão, um cristão maduro, Tiago aqui, ele está nos ensinando. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Isso ele nos disse aqui no verso 13. Está sofrendo, faça oração. Pode até parecer uma solução simplista. Muito simples, muito fácil. Mas a oração, ela tem um poder indescritível. Vamos observar? Olha só. A oração, ela nos coloca em ligação direta com o Pai, com Cristo, com o Deus que tudo pode. Você não precisa de intermédio, você não precisa de uma intercessão de ninguém. Você está num contato direto com o nosso Deus. Pensa só, com quem que nós podemos abrir o nosso coração? Contar da nossa dor, compartilhar do nosso sofrimento, esperar a intervenção favorável dEle, do nosso Deus maravilhoso. Então, questionamentos são comuns nesses tempos de sofrimento. Mas esses questionamentos, vou falar aqui agora, daqui um pouquinho, eles servem para nos amadurecer. Então, em sã consciência, ninguém tem prazer no sofrimento. Mas a gente olhando pelo lado maduro, de crescimento, de edificação, a oração nos ajuda muito. Como foi dito aqui com muita propriedade ontem, quem perdeu, não pôde vir ao culto, dá uma olhadinha depois nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo da Igreja Nova Vida de Goiânia. Nosso irmão Max falou com muita propriedade a respeito da oração. É uma ligação direta de transformação, de inversão do homem carnal, do homem criatura, para o homem filho de Deus, para o homem servo. Então, a gente tem que olhar os frutos positivos na vida do cristão. Quando ele está passando por alguma tribulação, por alguma consequência difícil, por alguma circunstância complicada. E aí, como Tiago nos ensina, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. É a gente buscar orar, buscar o contato com o Senhor, para que não somente a gente seja livre daquele sofrimento, daquela enfermidade, mas para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Então, veja bem, questionamentos nesse momento são comuns, nesse tempo de sofrimento, circunstâncias difíceis. Então, os porquês, eles se multiplicam. E muitas das vezes, alguém pergunta, né? Nós perguntamos, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu? Veja, a palavra do Senhor, Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos deixa um legado na palavra dele. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Então, nessa carta, a gente tem uma resposta para essa pergunta. Por que eu? Algo que pode nos ajudar a responder esse questionamento são esses versículos. 1 Pedro, se você quiser anotar, 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao 9. Não é só você que está sofrendo, melhor dizendo. Não é só você que está passando circunstâncias difíceis. Muitos de nós passamos por isso. Cristãos e não cristãos. Aqui a palavra, Pedro dirige essa palavra para nós, para a nossa igreja. Você não está sozinho. Então, esse é o questionamento. Por que eu? Por que eu que estou passando esse questionamento? Por que eu que estou passando essa dificuldade? Não é só você. Você não está só. Agora, vem o ensinamento. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo está em derredor. Ele não está ao redor. Ele está em derredor. Ele está mais longe, mais distante. Mas se a gente não for sóbrio, vigilante, a gente pode ser tragado por ele. Amém? Então, a pergunta que nós não podemos nos calar, nós temos que fazê-la para a própria palavra, e a palavra nos responde. Pai, o que o Senhor quer me ensinar através desse sofrimento? O que o Senhor quer me trazer através dessa circunstância difícil que eu estou passando agora? O que eu faço, Senhor? E o que nós podemos aprender? Eu tive essa resposta preparando essa palavra. De repente, os nossos irmãos, lendo essa mesma palavra, podem ter outras respostas. De repente, os irmãos, lendo a Bíblia em outras referências, lendo a Bíblia em outros livros, outras cartas, podem ter a resposta. A palavra nos traz a resposta. Bom, eu aprendi que em oração, nós devemos entregar os nossos questionamentos a Deus. Entregar os nossos questionamentos ao Senhor. Amém? E não a somente seres humanos, porque você procura seu pastor, ele é um ser humano. Você procura seu líder, ele é um ser humano. Uma pessoa mais experiente do que você, preferencialmente uma pessoa cristã, ele é um ser humano. Amém? Ele pode ser usado por Deus para te trazer uma palavra, uma resposta. Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, através da leitura da nossa palavra. Entrega os seus questionamentos ao Senhor. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui de aprendizado é contar ao Pai, ao Senhor Deus, o tamanho da sua dor. Como exemplo de Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. Eu já falei disso aqui uma vez, e a igreja toda riu. Mas é a verdade. Ao invés de você mostrar para o seu problema o tamanho do seu gigante, mostre para o seu gigante o tamanho do seu Deus. Então você olha para o gigante, olha o tamanho daquela cabeça, não tem como errar a pedrada. Eu acho que passou isso na cabeça de Davi, não vou errar. Olha o tamanho da cabeça dele. Então ele não olhou para o tamanho do problema. Ele viu no problema a oportunidade. Falou, ali eu acerto a pedrada. Então conte ao Pai o tamanho da sua dor. Senhor, eu sei que o Senhor é muito maior. Eu sei que o seu poder é muito maior. O seu alcance, ele é inominável. Deus é indescritível, ele é único. Mostra para o seu Pai que está nos céus, que vive contigo. O Espírito Santo de Deus habita no nosso interior. Mostra para o Pai em oração o tamanho da sua dor, do seu problema. Um outro aprendizado, a gente perguntar ao Senhor, a pergunta eu fiz agorinha, que lições o Senhor tem para me ensinar com isso? Em oração. Senhor, que lições eu tenho para aprender com tudo isso que está acontecendo na minha casa? Nós estamos agora nessa época, em março de 2021, uma pandemia
uma pestilência dos infernos, matando tantas pessoas ao redor das nossas casas, ao redor dos nossos ciclos. Isso nos assusta, isso nos traz medo. Então, Senhor, o que eu devo aprender com isso? Como o Senhor quer que eu faça? Como eu devo agir? O Senhor vai te responder. Busca o poder da oração. Por último, mais um aprendizado. A gente pedir ao Senhor que Ele cuide de nós. Se é um momento de dor, de enfermidade, de sofrimento, como disse aqui a palavra de Tiago, né? Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós precisando de cura, enfermo? Procura os presbíteros. Então, peça ao Senhor para que Ele cuide de você, minimizando a sua dor, minimizando o seu problema, curando as suas feridas, pavimentando essa estrada, esse caminho difícil que você tem que percorrer. Ele é contigo, acredite nisso. A palavra diz isso para nós, o Senhor é conosco. Amém? Então, Deus pode abreviar o tempo dessa provação e trazer a vitória para nós. O próprio Senhor Jesus orou em tempos de aflição. Por que nós não deveríamos fazer o mesmo que Ele? Orar ao Pai Todo-Poderoso. Então, se alguém de vocês que me assistem agora está passando por tribulação, se alguém de vocês está enfrentando dificuldades, vamos orar. Vamos buscar a mão do Senhor, a boa e poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Sobre esses caminhos que, ao nosso sentir, são tortuosos, cheios de pedregulho, difíceis de passar. Então vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que esses caminhos se tornem pavimentados, sim. Para que esses caminhos se tornem iluminados pelas tochas, pelas candeias do Senhor, sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa reunião de oração. Numa oração bem breve, eu quero orar pelas campanhas, né? Quem está fazendo campanhas de oração, né? Está na primeira, na segunda, na terceira, até a 7ª semana de oração. E quero orar por todos nós que cremos no Senhor Jesus. E cremos que o melhor remédio, a melhor atitude, quando nós estamos passando por dificuldades, ou não, queremos somente ser gratos ao Senhor, o melhor remédio é a oração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos traz, para estarmos num contato com o Senhor, contato com a sua boa e poderosa mão. Ó Deus, frente a frente com o Senhor, em oração. Eu e meus irmãos, nessa noite, Senhor, nos apresentamos ante a Ti, ao Teu altar. Ó Deus, com fé que o Senhor é o Deus que tudo pode. Deus, meus irmãos que estão em campanha de oração, cada um no seu momento, cada um na sua semana, ó Deus, cada um com o seu clamor, com as suas petições dirigidas ao Senhor. Apresento cada um dos meus irmãos, cada pedido, Pai, diante do Senhor, diante da sua boa e poderosa mão. Sim, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o Paizinho querido, Abba, Pai, o que cuida das nossas vidas, o que vai abrindo, Pai, os nossos caminhos que muitas vezes estão cheios de pedra, estão cheios de animais peçonhentos, mas o Senhor nos livra,
O Senhor nos livra das arapucas. O Senhor nos livra dos laços, Pai, do inimigo. Vai livrando meus irmãos, Senhor. Vai abrindo, vai limpando os caminhos. Oh Deus, a Tua palavra nos ensina nessa leitura que nós fizemos agora, Pai. Quem está em sofrimento, quem está enfermo, que possa orar ao Senhor, que possa buscar ao Senhor. Quem está alegre, que cante louvores a Ti, Senhor. E nós estamos aqui. Alegres, sim. Alegres pela Tua presença, pelo Teu cuidado maravilhoso conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós, por cada família aqui representada, cada ser, cada servo, Pai, que se coloca diante da Tua presença. Eu quero também orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Deus, por qualquer outro motivo, inclusive pelo Covid-19, irmãos, Pai, que foram contaminados, Pai, em outros lugares, em outros ciclos de convivência, mas estão agora isolados em casa. Oh Deus, eu oro, coloco diante da Tua presença, cada irmão, Pai, que os meus irmãos que nos assistem agora pelas redes sociais, estão mentalizando, estão colocando no coração deles. Oh Deus, visita cada um, Pai, e livra da contaminação, livra dos efeitos, Pai, que os efeitos sejam atenuados, e os meus irmãos possam estar livres dessa peste, dessa pestilência, Senhor. Oh Deus, que os nossos governantes possam, num curto espaço de tempo, trazer, Pai, o maior número de vacinas, para que todo o povo seja vacinado, Pai, num tempo breve. Oh Deus, assegurando a saúde, assegurando a sobrevivência, Pai, da nação, do nosso Brasil. Oh Deus, do nosso estado, o Senhor dê a estratégia correta para o nosso governador, para os nossos prefeitos, em nome de Jesus. E que tão logo, Pai, essas restrições de comércio, restrições de liberdade, sejam derrubadas, sejam terminadas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos proteja diante disso, diante de tudo que está acontecendo. Nos proteja, Pai, nas nossas casas. E que nós possamos continuar manifestando a vontade do Senhor, proclamando da Tua palavra, a cada momento, que seja pelas redes sociais. Nós continuaremos proclamando do Teu Evangelho, falando do Teu amor, Pai, do Teu poder. E como foi dito hoje, o poder da oração, Pai, na vida de um cristão, na vida de um irmão, que necessita, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração, Pai, o nosso clamor ao Senhor, nessa noite, para honrar e para glorificar o Teu nome. Agradecemos a você, por mais esses minutos, junto conosco aqui nessa reflexão, nessa oração. Agradecemos a todos e no próximo domingo nós estaremos aqui novamente nos cultos pela manhã a partir de 9h30 e à noite a partir das 19 horas. Sejam todos muito abençoados pelo Senhor Jesus durante esse resto de semana, mesmo com todas as restrições, mas uma coisa nós podemos sempre contar com ela, é a presença do Senhor conosco. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua semana, na sua casa, em nome de Jesus. A todos uma boa noite.